E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana, eu vou revisar aqui com vocês o conteúdo de Álgebra 1 para avaliação especial do quarto bi. Espero que o vídeo ajude vocês. Esse vídeo e as outras videoaulas do ARPA vão estar disponíveis no nosso site, o arpaumband.wix.com/arpa, e lá vão estar também os resumos e tudo mais. E vocês podem deixar dúvidas de exercícios lá, qualquer coisa, a gente tenta ajudar. Bom, para Álgebra 1 a gente vai ver sequências e depois progressão aritmética, ou PA. Bom, vamos começar com sequências então. Se você tem uma sequência qualquer, uma sequência A, 2, 5, 8, 11 e etc. A gente usa o A minúsculo para se referir, ao termo, e esse número pequeno que fica embaixo a gente chama de índice, que se refere à posição do termo. Então, o A1 é 2, o A2 é 5, nesse caso, e assim por diante. Bom, vamos falar de leis de formação de uma sequência. Primeiro, leis de posição. Se você tem um exercício que pede, por exemplo, para você obter os 3 primeiros termos de uma sequência, e ele te dá uma fórmula, sendo que ele pertence aos números reais, tirando zero, é bem tranquilo. Ele está pedindo os 3 primeiros termos. Os 3 primeiros termos são A1, A2 e A3. Então só o que a gente tem que fazer é substituir o índice onde ele está pedindo, porque geralmente a letra N é usada para se referir ao índice. Então o A1 vai ficar menos 1 elevado a 1, mais 3 vezes 1 menos 5, isso vai dar menos 3. O A2, o A2, menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 5, vai dar 2. E o A3, menos 1 ao cubo, mais 3 vezes 3, menos 5, que dá 3. E não se esqueça de escrever a resposta, então colocar sequência e aí parênteses, 3, 2, 3, etc. Bom, agora vamos falar de leis de recorrência. Se você tem um exercício que pede, por exemplo, os 3 primeiros termos de uma sequência, mas aí ele te dá outras características. Nesse caso, ele dá o primeiro termo, que é 3, e ele dá uma fórmula para descobrir os outros termos. Então, ele pede os 3 primeiros termos, o que você vai fazer? A1, A2 e A3. O A1 já tá dado, Tá 3. Aí, no A2, a gente vai ter que fazer que nem no exercício anterior. Então, substituir lá na fórmula todas as vezes que ele pede o índice. Então, vai ficar 2 vezes A, 2 menos 1, mais 2 elevado a 2 menos 1. Então, vai ficar 2 vezes A1, mais 2 elevado a 1. Então, a gente substitui onde ele pede o A1, que é 3, vai ficar 2 vezes 3, que é 6, mais 2, que dá 8. E no A3, exatamente a mesma coisa. A gente só substitui. Então vai ficar 2 vezes A, 3 menos 1, mais 2 elevado a 3 menos 1. Vai ficar 2 vezes A2, mais 2 ao quadrado. E de novo a gente substitui, porque a gente já tem o A2. Vai ficar 2 vezes 8, que dá 16, mais 4 dá 20. E pronto, é isso. De sequência não tem muita coisa, não tem o que decorar, assim. É mais saber substituir com as informações que ele te dá. É bem tranquilo. Então, vamos falar agora de progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência qualquer
Só que ela tem algumas propriedades especiais. A, 2 menos 1, A, menos 1, A, N, mais 1, A, mais 2, assim por diante. Nessa sequência, todo o termo menos o seu antecessor vai ser um valor constante. Então, a n menos 1 é igual menos a n menos 2, é igual a n menos a n menos 1. Tudo isso vai dar o que a gente chama de R, que é a razão da PA. Se essa razão for maior que 0, a PA vai ser crescente. Se for igual, vai ser constante. E se for menor que 0, vai ser decrescente. Eu sei que parece meio confuso, mas eu vou dar alguns exemplos e aí vai ficar fácil. Bom, se eu tenho uma PA, por exemplo, 3, 7, 11, 15, reparou que eu estou sempre somando 4? Tanto que 7 menos 3 é 4, assim como 11 menos 7 é 4, assim como 15 menos 11 também é 4. Que é aquela propriedade que eu tinha falado para vocês antes. Então, se a razão é 4, é maior que 0, logo a PA é crescente. Segundo exemplo, se eu tenho uma PA 10, 7, 4, 1, etc. Eu também estou sempre somando um valor, só que a diferença é que esse valor é negativo, é menos 3. Tanto que 7 menos 10 é menos 3. Mas cuidado, não faça 10 menos 7. A gente tem esse reflexo de colocar o maior primeiro, né? Mas vai dar tudo errado, então faz toda a diferença. O R é menos 3, não 3. Se é menor que 0, a PA é decrescente. Bom, a gente também pode ter uma PA onde o termo simplesmente se repete. Então, 5, 5, 5, 5. Nesse caso, também estou sempre adicionando um valor, só que esse valor é 0. Então, a gente chama isso de PA constante. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Propriedades da PA. A primeira propriedade diz que um termo qualquer é igual ao seu antecessor mais o seu sucessor sobre 2, ou seja, a média aritmética entre eles. Sendo que o K tem que ser maior ou igual a 2, né? Porque se for 1 vai ficar a 0, e não existe a 0. E o K também tem que pertencer aos números reais, né? Aos números naturais, quer dizer, menos 0. E eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Eu vou usar essa PA que eu usei aqui em cima, 3, 7, 11, 15. Se ele me dá, por exemplo, o A2 e o A4 e me pede o A3, eu sei que o A3 é o A2 mais o A4 sobre 2. O A2 é 7 e o A4 é 15. Então o que eu tenho que fazer? 7 mais 15 sobre 2. Vai dar 22 sobre 2, que dá 11. E o A3 é exatamente 11, então certinho. Use isso, é ótimo, é útil. Segunda propriedade. Se eu tenho uma PA qualquer, A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN, a soma do A1 mais o AN vai ser igual ao A2 mais o AN-1, mais A3 mais AN é igual a 3 mais AN-2. E isso porque você está sempre somando ou diminuindo a razão, né, que é um valor constante. Então, lembra sempre dessa propriedade, vai ser importante para entender uma outra fórmula também, que a gente vai usar bastante. Então, é isso. Vamos falar de termo geral da PA. Bom, o termo geral da PA é uma fórmula para descobrir qualquer termo de uma PA. Se você me pede o A2, é bem fácil, eu sei que é o A1, mas a razão. Mas se o exercício me pede A54, eu vou ter que ficar somando a razão várias vezes? Bom, não, e é o que eu vou demonstrar para vocês. O A3 não é A2 mais R? Mas eu já descobri que o A2 é A1 mais R, então eu sei que o A3 é A1 mais 2R.
E o A4 é a mesma coisa. Eu sei que o A4 é A3 mais R. Mas eu sei que A3 é A1 mais 2R. Então o A4 é A1 mais 3R. Assim como o A5. A5 é A4 mais R. Mas eu sei que o A4 é A1 mais 3R. Então, A5 é A1 mais 4R. Percebeu a regra? O termo em si é sempre o índice, né? Menos 1 vezes a razão, mais o primeiro termo. Então, o que a gente pode concluir? Um termo qualquer, a n, é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Mas, você percebe que se eu usasse qualquer outro número qualquer sem ser 1, também daria certo, só teria que lembrar de substituir ele nos dois lugares que ele aparece, né? Senão a multiplicação daria errado. Então a fórmula que a gente vai usar é AN é igual a AK mais N menos K vezes a razão. Decora essa fórmula, é muito importante, dá pra resolver muitos exercícios diferentes usando só essa fórmula. Bom, então agora eu vou dar um exemplo de um exercício que na verdade é um dos mais simples que aparece, que a gente tem que aplicar essa fórmula. Ele pede para você obter o A85 em uma PA, onde ele dá os três primeiros termos. Então a gente já tem o AN, o AK, o N e o K, então só falta descobrir a razão. Dá para fazer 5 menos 3 ou 7 menos 5, de todo jeito dá 2. Então vai ficar A85 é igual a A1 mais 85 menos 1 vezes 2. É só substituir. O A1 é 3, vai ficar 84 vezes 2, que dá 68. Então, o A85 é 171. Bem tranquilo, essa é a resposta. Nesse tipo de exercício é só ficar atento, né, para substituir no lugar certo. Mas é só decorar a fórmula e saber interpretar o exercício, na maioria das vezes. Agora a gente vai falar de soma dos termos de uma PA. Aqui vocês vão ter que lembrar daquela propriedade que eu falei que era importante, a propriedade 2, onde diz que numa PA qualquer, né, A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN, a soma de A1 com AN é igual a A2 mais AN-1, que é igual a A3 mais AN-2, e assim por diante. Então, se eu quero a soma de todos os termos entre A1 e AN, eu só tenho que fazer a soma de A1 com AN, só que vezes o número de vezes que isso vai aparecer, que é o número de termos, só que sobre 2, porque são pares que estão sendo somados. Então, é isso, é só decorar a fórmula. Em alguns exercícios talvez vocês tenham que aplicar essa fórmula e também a do termo geral da PA, mas é tranquilo, só decorar as duas fórmulas, saber quando usar. Provavelmente vai ter a palavra no enunciado. Agora eu vou fazer algumas observações importantes para resolver outros tipos de exercício, né, também aplicando essas fórmulas. A primeira é sobre interpolação aritmética. Se um exercício pede para você interpolar meios aritméticos, como nesse exercício, interpolar 6 meios aritméticos entre 7 e menos 21. Então, o que ele está falando? Interpolar é a mesma coisa que inserir. Meios aritméticos são termos em PA. Então, ele está falando que tem uma PA, onde o primeiro termo é 7 e o último termo é menos 21. E ele quer que você coloque 6 termos aí no meio. Eu vou escrever aqui, né, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, PA, o primeiro termo é 7, aí A2, A3, A4, A5, A6, A7 e por último menos 21. Qual que é o jeito mais fácil de resolver esse exercício? Em vez de achar cada termo separadamente, se você achar a razão, fica muito mais fácil, porque você já tem o A1, então é só ir somando a razão até chegar no menos 21. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente usa a fórmula do termo geral da PA. Porque se a gente tem o A1 e o A8, a gente usa eles como AN e AK. Aí é só substituir e o R fica assim na nossa incógnita. Então, AN é igual a AK mais N menos K vezes R. A1 é igual a A8 mais 1 menos 8 vezes R. Lembrando que você também poderia usar, né, A8 é igual a A1 mais, aí teria que ser 8 menos 1 vezes R. Mas continuando. Resolvendo, né, substituindo, você vai ter que menos 7R é igual a 28, então R é igual a menos 4. E aí pronto, é só
ir somando, como eu tinha falado antes, né? Lembrar de escrever a PA, porque não adianta só achar a razão, senão o exercício não está resolvido. Então fica 7, 3, menos 1, menos 5, menos 9, menos 13, menos 17, menos 21. Prontinho, é isso. Agora, vamos pro próximo. Agora eu vou falar de 3 termos em PA. Quando um exercício pedir 3 termos em PA, ele tá pedindo uma PA finita, que tem 3 termos, tranquilo. É só fazer essa observação pra lembrar de não usar 3 incógnitas diferentes, porque complica muito a sua vida. Quanto menor o número de incógnitas, melhor. Então fica bem mais fácil já x menos r, x mais r, quando for resolver exercícios desse tipo. E a mesma coisa quando forem 5 termos em PA. Só que você vai ter mais 2, né, termos nas extremidades. Então fica x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r. Porque você só tá, né, tirando e colocando a razão. Então agora eu vou dar um exemplo de exercício, onde ele pede uma PA de 5 termos e ele dá 2 informações. Ele fala que a soma entre todos os termos é menos 55 e o produto do primeiro pelo último termo é 105. Eu aconselho você escrever a PA assim, só pra, sei lá, ficar mais claro de enxergar. Então fica aquilo que eu tinha falado antes. E, bom, vamos à primeira informação que ele deu. A soma de todos os termos é igual a menos 55. Dá pra ver que, né, a soma das razões elas vão se cancelar entre si. Então a gente vai ter que 5x é igual a menos 55, x é menos 11. Já tá a metade do caminho andado. Então agora a gente vai usar a segunda informação que ele deu. X menos 2r vezes x mais 2r, que é o primeiro e o último termo, dá 105. Então vai ficar x, que é menos 11 ao quadrado, igual a menos 4r ao quadrado, menos 4r ao quadrado igual a 105. Então você vai ter que menos 4r ao quadrado é 16, r pode ser mais ou menos 2. Então a gente vai ter que escrever as duas respostas, né? A PA para r igual a 2 e depois a PA para r igual a menos 2. Então é só ir fazendo menos 11, aí menos 2r. E assim por diante. Então, para álgebra 1 é isso. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem acessar o site, como eu falei. E é isso. Valeu, gente. Boa sorte na prova.